O Sesc e Sescope Santa Catarina. Onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Com o apoio da Sesc, FECOAGRO, Fiesc, Engie, Faesc e Cicobi, começa agora mais uma edição do Estado de Excelência. O destaque do programa é a entrevista com a Anita Pires, conselheira da Associação Floripa Amanhã. Hoje ela vai falar sobre o programa Florianópolis, Cidade Unesco da Gastronomia, do qual é coordenadora. Florianópolis é a primeira cidade criativa Unesco da gastronomia aqui nas Américas. Vamos continuar com a nossa entrevistada, mas antes, vamos à informação de mercado. Mercado. Oferecimento Faesc, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina realizou o primeiro painel FEComércio, ESG como pilar de negócios. O destaque na programação do evento foi o lançamento da primeira edição de uma pesquisa sobre consumo consciente realizada pela instituição. O conceito de consumo consciente são consumidores que passam a questionar as suas compras e o impacto que tem no meio ambiente, no social, vários tipos de impacto. Então esse é, de forma bem genérica, o conceito. E a pesquisa apurou que os consumidores catarinenses estão evoluindo. Alguns temas eles são bem atentos ao consumo consciente, outros nem tanto. Mas existe uma evolução e principalmente que eles não toleram empresas que desrespeitam o meio ambiente e os seus funcionários. Então a minha dica para os empresários do comércio de bens, serviços e turismo é que o ESG, a sustentabilidade e também a economia circular são uma oportunidade de negócio para que as empresas agreguem o valor ambiental e social na sua tomada de decisão, no relacionamento com os seus stakeholders, com as partes interessadas, visando não apenas o lucro, é o lucro que vai além, que cuida da sociedade, do bem-estar dos seus colaboradores, dos seus parceiros e que faz estratégias de negócio para serem mais duradouros. Todo negócio gera impacto e esse impacto não pode ser dito como, isto é um efeito colateral. Não existem efeitos colaterais. Todos os efeitos são efeitos. Então as empresas têm que ser responsáveis e dizer, eu não vou maximizar o retorno apenas para o meu acionista. Porque muitas vezes isso é feito às custas da dor, da miséria e do sofrimento de outros stakeholders, outras partes relacionadas, como colaboradores, clientes, fornecedores e a própria sociedade. E nós dependemos pelo menos de 3 coisas fundamentais do meio ambiente para estarmos aqui, até nessa entrevista. Água potável, ar respirável e comida saudável. Então, quando a gente começa a falar de um tema como o ESG, né, que entre outras coisas valoriza muito a questão social dos impactos, não só sociais, mas também ambientais e econômicos dentro da sociedade, é importante que a gente entenda, né, como que o comércio vai ser afetado por isso e como que ele pode se colocar à disposição para atender os clientes dentro dessas demandas que eles estão colocando, né? Um dado bem interessante que destacou, eu achei que seria maior, mas realmente é interessante observar, é que 55% dos consumidores catarinenses já realizaram compras de itens usados, roupas usadas de segunda mão. Então, 55% em algum momento já compraram roupas usadas, mas 45% ainda não. Então, é um mercado que precisa crescer, né? O mercado chamado de second hand vai crescer muito mais do que a roupa nova. Qual é o objetivo? Não joga na natureza. E a ideia é a missão, cuidar das pessoas, limpando o planeta e educando a nova geração, que é um projeto educacional que a gente tem. Por quê? Hoje a gente tem que se reeducar na nossa faixa etária. Agora, há tempo de virar a chave, educando a geração das séries iniciais até o 9º ano, que é um projeto que a Caixa tem, tá? Então a minha missão é simples. Você, sua roupa, uma causa. Limpar o planeta. Você agora acompanha a entrevista com Anita Pires, uma educadora social
com especialização em ciências políticas, pela FIAP, de Paris, na França. Anitta é reconhecida pela sua dedicação ao planejamento integrado de cidades, à inclusão social e ao desenvolvimento econômico sustentável. Hoje ela vai falar sobre o programa Florianópolis, Cidade Unesco da Gastronomia, do qual é coordenadora. Dona Anitta, Florianópolis integra a Rede Mundial de Cidades Criativas Unesco como Cidade Unesco da Gastronomia. Quais outras cidades brasileiras também conquistaram esse selo? Florianópolis, juntamente com Paraty, Belo Horizonte e Belém, são as 4 cidades criativas que já receberam a chancela na área de gastronomia. Mas ao todo temos no Brasil 12 cidades criativas em outros campos criativos. Por exemplo, Curitiba e Brasília é na área de design. E aí tem João Pessoa, que é na área de artesanato. Então essas 12 cidades formam o que nós chamamos do E-Criativa. É uma rede de cidades criativas que nós criamos. E como Florianópolis conquistou a chancela Cidade Unesco da Gastronomia? Na realidade, nós da Floripa Amanhã, juntamente com o SEBRAE e outras entidades, Universidade Federal, fizemos um tipo de uma conferência com 70 entidades de Florianópolis para discutirmos que cidade a gente queria ser, como é que a gente queria se desenvolver. E esse grupo, que ficou reunido uma semana, definiu que nós queríamos ser uma cidade verde, uma cidade do conhecimento, queríamos resgatar a cultura dos ancestrais e, ao mesmo tempo, gostaríamos muito de participar da economia criativa. Por quê? Porque Florianópolis tem uma vocação fortíssima para a economia criativa. E conseguimos de uma forma assim, extraordinária, porque Florianópolis é a primeira cidade criativa Unesco da gastronomia aqui nas Américas. Então isso para nós também foi considerado uma grife maravilhosa. E quais são as vantagens e os desafios dessa chancela? São oportunidades extremamente importantes e instigantes, como, por exemplo, a gente fazer parte de uma rede mundial, que hoje já tem 300 cidades pelo mundo. Então, nós passamos a viver aquilo que a Unesco considera que é importante. Em primeiro lugar, a contrapartida e o trabalho, ele tem que ser de intercâmbio entre as cidades da mesma chancela ou de outra chancela, porque os campos criativos eles se misturam. E isso dá uma oportunidade, por exemplo, para a gastronomia local, de conviver com cidades que têm uma gastronomia diferenciada, desde o Japão, da China até a América Latina. Isso é muito rico para a nossa gastronomia. Em Florianópolis, a gente recebeu essa chancela pela diversidade que Florianópolis tem. Não só com respeito à questão da área de conhecimento, ou seja, tecnologia, como na área de artesanato, música, cinema. E essa possibilidade de nós estarmos podendo conversar com Macau, por exemplo, que foi o último evento que faz um mês e pouco, sobre ostras, ou buscando o know-how de Macau e para aperfeiçoar a questão, a genética da nossa ostra, é sim, extraordinário. Para que a Unesco conceda uma chancela para uma cidade, tem que ser, vamos dizer assim, um desejo da cidade como um todo. A cidade tem que querer aquela chancela. Quem fez essa articulação para saber se a cidade queria essa chancela? É uma pergunta muito boa, porque muitas coisas aconteceram antes da chancela da Unesco. Florianópolis
ela tem um potencial e um talento muito grande no que diz respeito ao seu capital social e o capital humano. Nós temos mais de 8 universidades, então nós temos a oportunidade de trocar ideias e de aproveitar esse capital humano para inserir dentro dessa proposta. E isso aí teve um valor fundamental, porque a cidade que já tem um capital humano e um capital social ou cultural, ela já sai na frente. Então, isso foi construído principalmente pelas entidades há mais de 10 anos, né? E principalmente pela Floripa Amanhã, que tem um compromisso com a questão da economia criativa. E Floripa Amanhã é um órgão da prefeitura ou do governo? Não, Floripa Amanhã é uma instituição do terceiro setor, uma entidade do terceiro setor. Não tem nenhuma vinculação política nem partidária? Não, nem pode. É uma entidade que é mais ou menos um laboratório para pensar a cidade. Independente de quem esteja no poder. Exatamente. Nós temos a obrigação de estar sempre conversando quem está no poder, principalmente na área, no Estado e na área pública, porque está muito claro, todos esses anos que nós estamos atuando, que se não houver uma grande cumplicidade entre a sociedade e o poder público, nós não temos condições de enfrentar os grandes desafios que têm as cidades hoje. Como as autoridades enxergam a atuação da Floripa Amanhã? Depende da cabeça do prefeito, né? Tem prefeitos que querem governar segundo o seu umbigo, aí fica complicado, né? Porque ele quer fazer os projetos dele e não os projetos que a cidade acha que é importante. Mas atualmente, já no segundo mandato, nós tivemos 2 prefeitos com um olhar inteligente e criativo para a forma com que a sociedade, as organizações empresariais, a academia, têm e devem fazer para ajudar a cuidar da cidade. A cidade, ela é feita e ela é fundada e ela responde àquilo que os seus habitantes fazem, né? Desde a questão do lixo, do cuidado com as calçadas, com as flores, da preocupação com as crianças que estão na rua e por aí afora. Então, o prefeito que consegue enxergar isso é um bom prefeito. Além da chancela Cidade Unesco da Gastronomia, que outras ações foram lideradas pela Floripa Amanhã? Floripa Amanhã tem 18 anos. Hoje, estão no seio dessa organização do terceiro setor mais de 18 entidades. O que a gente percebeu é que quando as pessoas se juntam, elas conseguem mudar o mundo. Isso é muito legal. E então nós temos hoje 5 áreas que nós atuamos. Uma delas é a economia criativa. Onde está inserido esse projeto? Onde está inserido esse projeto, que é realmente a economia que mais cresce no mundo, né? Então nós estamos... Com alta capacidade de gerar emprego e renda, né? Exatamente, perfeito. E aproveitar aquele lado da sociedade, aquele lado criativo, inovador, que a gente vive numa fase de inovação e de criatividade. E a economia criativa é exatamente aproveitar essa inteligência, esse conhecimento, essa vivência das pessoas para pensar a cidade. Então, é muito rico. Nós temos alguns trabalhos ligados à área de urbanismo, temos um trabalho de adote uma praça, as praças, inclusive essa aqui na frente, todas essas praças são um trabalho que a Floripa Amanhã faz, junto com a prefeitura. Nós não fazemos o papel da prefeitura. Não, a Floripa Amanhã não executa a obra, só não executa. Faz o plano e sugere para... Exato. Chama os interessados, né? Cria uma sinergia entre eles e aí o trabalho continua. Isso também não tem custo para a prefeitura, não, né? Não. E nós nem podemos receber. Uhum. Dinheiro público a gente praticamente nunca recebeu. E é exatamente para a gente continuar a ter essa liberdade de pensar a cidade e sugerir coisas boas para a cidade, independente do poder público.
Exatamente. E é muito interessante porque o poder público é burro, né? Ele é muito atrasado. A estrutura pública não acompanhou o desenvolvimento e a inovação que acompanham, por exemplo, as empresas, né? Hoje tivemos uma notícia muito boa, num processo que a CNI toca de, vamos dizer assim, homenagear as grandes descobertas, as inovações, premiar alguns setores. Florianópolis foi premiada como a cidade, foi apresentada como a cidade mais rica do Brasil. E eles fizeram... Isso é um estudo da Confederação Nacional da Indústria? É um estudo da Confederação. E é muito interessante porque a gente sabe que Florianópolis e Santa Catarina são um certo paraíso, né? Mas foi assim, muito interessante, assim como Florianópolis, dentro desses estudos, aparece como a cidade que tem o maior capital humano do país. Anita, o nosso Brasil, de norte a sul, ele é muito rico em capital humano. Nós temos, eu penso, né, um povo muito ordeiro e trabalhador, né? Uma cidade do Piauí, chamada Bom Jesus, é a cidade dos doutores, é uma cidade pequena, né, no sul do estado do Piauí, que tem o maior número de doutores por metro quadrado. Então, nós temos um povo com vocação para estudar e para trabalhar. E por que regiões são tão desenvolvidas e outras não, se o povo é o mesmo? E aí, né, Raimundo, a gente entra numa área assim, bastante importante e questionável. Na realidade, nós temos um processo atualmente, nos últimos anos, de uma decadência da área política. Uma decadência dos partidos políticos, dos dirigentes públicos, que estão muito mais preocupados com a sua reeleição do que realmente transformar aquela cidade ou aquele estado num estado de felicidade, um estado de bem-estar. E essa falta de comprometimento da área política com o desenvolvimento sustentável e com as pessoas é uma coisa muito triste. Então, o que a gente percebe? Tem cidades que têm um prefeito ou uma prefeita criativo, dedicado, quer desenvolver, ver onde é que estão as grandes fragilidades da cidade, onde é que estão as crianças, como é que está a escola pública, como é que está a saúde das mulheres, das crianças, dos homens. E onde não existe essa preocupação, e cá para nós, onde a gente vota mal também, onde a gente não quer participar da vida pública, porque hoje a gente escuta muito isso. Eu não tenho estômago para viver nesse ambiente, porque não é um ambiente sadio. Isso é muito triste, né? E se a gente olha, por exemplo, para quantos partidos o Brasil tem? A gente não sabe mais onde é que estão as pessoas, que partido elas estão, porque já são mais de 30, né? Isso aí não ajuda a democracia. Mas voltando à questão do desenvolvimento de Florianópolis, né, que outras ações, além da cidade, Unesco da gastronomia e das praças que embelezam a cidade, que outras ações são lideradas pela Floripa Amanhã? O nosso grande know-how é realmente criar sinergia. Então, nós recebemos um pedido de 2 ou 3 entidades dizendo assim, olha, os nossos supermercados estão comprando produtos hortifrutigranjeiros na Ceasa de São Paulo. E a Unesco diz o seguinte, não use produto que esteja a mais de 100 quilômetros do seu restaurante ou do seu consumo. Por quê? Porque vem estragado, porque tem problema de logística, porque gasta muita gasolina. Então, vamos estimular os nossos pequenos agricultores que estão aqui nas 7, 8 cidades que fazem parte de Florianópolis. E nós sentamos para conversar sobre isso, foi uma coisa maravilhosa. E isso é uma coisa que estimula muito as pessoas e elas ficam muito felizes de perceber que nessa rede que está sendo construída estão as respostas para os problemas que elas têm. E vamos nós gerar emprego
aqui em Florianópolis, em Biguaçu, em São Pedro de Alcântara, que é a nossa região e que nós temos que cuidar da nossa região. É isso que nós temos que aprender a fazer, a reinventar, a pensar o novo e a buscar a solução para resolver os problemas, principalmente da fome, né? Os problemas, por exemplo, da desigualdade. O Brasil não vai acertar o rumo se não tratar da desigualdade. A ONU, a Unesco e o Banco Mundial, e apoiado por diversos países, criaram e estão sentados pensando como é que os países vão fazer o enfrentamento dessas dificuldades todas, desde a questão da desigualdade até a questão da educação. E uma das coisas que foi criado, aprovado e já está sendo implantado, inclusive em Florianópolis, é a Agenda 2030. E tem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que estão lá, você entrando na internet, qualquer pessoa tem acesso, pode participar, que é exatamente como é que nós vamos fazer o enfrentamento desses problemas, desde a saúde, por onde que a gente vai. Esses momentos, eles são muito instigantes, mas o mundo está passando por transformações muito grandes e que a gente olha assim e diz, poxa, como é que nós vamos enfrentar, por exemplo, a questão da tecnologia? Os milhões de pessoas que não têm acesso, uns têm acesso a tudo, outros não têm acesso. Então, isso não é um problema só do prefeito, só do presidente da República, ou só da ONU. O mundo tem que se mobilizar. Na minha visão, Raimundo, a coisa mais importante para que a gente mude o planeta, mude o mundo e faça desenvolvimento, é o olhar feminino. Enquanto 50% das pessoas que habitam o mundo não têm voz e não têm poder, os homens sozinhos não dão conta. Então, esse olhar da mulher, que é muito mais para a educação, para a família, para a alimentação, o mundo tem que olhar com os olhos da mulher, que a mulher pensa na família, pensa na alimentação. E muitas vezes o homem pega o dinheiro e vai para o bar tomar cerveja, né, ou jogar, e não pensa nos filhos que estão com fome. Completamente de acordo com a maior participação feminina, mas nem todos os homens vão para o bar tomar cerveja, né? Ah, tem razão, lógico, eu estou dizendo alguns, tem razão. Tem homens que são muito parceiros, que têm uma alma feminina e que entendem como é que é esse novo momento. E eu encontrei esses dias um grande empresário de Santa Catarina que disse o seguinte, na minha empresa eu só tenho mulher. Elas são mais rápidas, são mais efetivas, enfim. O Banco Mundial faz uma análise econômica da ausência de 50% da população que não está produzindo, que ao contrário é discriminada, que são as mulheres. Então, a questão da desigualdade, a gente tem que levar em consideração que todos têm que estar nessa luta. E as mulheres têm que estar no poder, sim, na vida pública. E eu diria até o seguinte para ti, qual é o país que é governado por mulheres que está em guerra? Tem algum? Não. Né? Por quê? Por que o homem e a mulher têm que estar juntos? Porque eles se complementam, né? Então, esse debate da inclusão da mulher está até acontecendo no Brasil de uma forma bem legal. Muito interessante. Muitas empresas têm programas de inclusão das mulheres em cargos de chefia. Exato. A Agenda ESG e a LGPD, no mundo corporativo, trouxeram tantas mudanças benéficas que só falta o poder público acompanhar a evolução. Exatamente, dá oportunidade às mulheres de se capacitar, de estudar e de poder estar ao lado dos homens contribuindo para que a gente possa ter um mundo melhor para todos nós, né? Então, eu diria que a presença da mulher nessa
reconstrução, nesse desafio de repensar o mundo e ver como é que nós vamos construir o amanhã, esse amanhã nós temos que estar todos juntos. E existe uma frase muito interessante que diz o seguinte: quando uma mulher avança, nenhum homem fica para trás. Porque ela é a mãe, ela é a parceira, e isso é muito interessante, porque a gente precisa de toda essa capacidade humana, de toda essa inteligência, essa experiência, de homens e mulheres, de universidades e de sindicatos, que estejam sentados também, pensando o que vamos fazer com a nossa cidade, né? De que forma nós podemos ajudar. E é isso que a Floripa Amanhã faz. Dona Anita Pires, com os meus cumprimentos, muitíssimo obrigado pela gentileza da entrevista. São esses momentos que transformam o mundo, porque a promoção, a divulgação e o papel da imprensa e dos jornalistas é fundamental para a gente construir o amanhã. Termina aqui o programa de hoje. Se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um Caso de Excelência. Um grande abraço e até lá!